quadro. Processando aqui. Mais algumas pessoas. Acho que agora sim. Vamos lá. Deixa eu começar a gravação. Daí eu vou lá para a tela e a gente começa. Acho que agora tá. Agora foi. Agora vai funcionar bem. Então, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live de Química. O objetivo dessa aula é uma revisão para a Federal do Paraná e para o Enem. Então, o processo que nós vamos revisar hoje é toda a parte da Química A, toda aquela parte de estrutura atômica, distribuição, números quânticos, e toda a parte da química orgânica. Como semana passada você já teve uma pequena introdução a essa revisão, vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas vou usar a tela aqui atrás para mexer exatamente com esse sistema. Todos os slides que eu vou apresentar na aula de hoje já estão disponíveis lá na sua pasta do A+. E aí um pequeno recado. Algumas estatísticas mostram que o povo só está assistindo a aula. Vocês têm que também fazer os exercícios da apostila, tanto que, como essa aula não vai usar o material da apostila, vai usar apenas uma revisão de tela, eu elaborei, também está no seu caderno do A+, uma lista com 27 questões, acabei de ver. São 27 questões só da Federal do Paraná, dos últimos 10 anos, envolvendo esses assuntos dessa revisão, só dessa apostila 1 e 2, só. Então, apenas assuntos que você já viu, envolvendo estrutura atômica e a parte da química orgânica. E para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, eu tenho 27 questões, ou seja, quase 30% da prova da Federal do Paraná é o assunto que você vai rever hoje. Então, é uma revisão extremamente importante. Então, se alguém quiser fazer alguma anotação, anote para quem quiser acompanhar. Mas eu gostaria que vocês tentassem, puxa lá da sua memória, como as coisas vão funcionar. Então, em cima disso, eu vou ali para a tela e vou mexer por ali. Então, a nossa revisão... Opa, agora estou aqui, fica melhor. Então, a gente vai usar a tela para facilitar um pouquinho esse tipo de assunto. Então, há muito tempo atrás, lá no comecinho, metade de fevereiro, para ser preciso, você começou a Química A, matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. E aí eu apresento os 3 estados físicos. Depois, com calma, talvez vocês conseguem ter mais nitidez. Então, eu tenho o sólido, o líquido e o gás. Sólido apresenta a forma e volume constantes, sendo que os átomos, as moléculas estão bem agrupados, bem juntos. Já o estado líquido, ele apresenta a forma variável, mas volume constante. E os átomos estão um pouquinho mais separados comparado com o estado sólido. Já o estado gasoso apresenta forma e volume variáveis e os átomos, as moléculas estão bem separadas. Porém, uma das informações mais importantes hoje para a prova... Bem aí? Perfeito. Então, uma informação mais importante, se está tudo certo, troca o forte. Deixa eu ver se desliga aqui, vai ficar melhor, peraí. Aí, se vai ficar melhor, acho que vai, agora é luz, acho que ficou melhor. É que a tela está muito branca, já vai mostrar as outras informações. Então, o sólido, o líquido e o gás. Então, como é que eu chamo a transformação de um sólido para o líquido? Essa transformação de sólido para líquido é chamada de fusão. Sólido para líquido é um processo chamado de fusão. Aí, quando esse líquido vira vapor, é um processo chamado de vaporização. Quando acontece o raciocínio inverso, o vapor volta a ser líquido, é um processo chamado de condensação ou liquefação. A diferença entre condensação e liquefação é que a liquefação necessita de aumento de pressão. Mas ambos os procedimentos podem ser usados, condensação ou liquefação. E quando um líquido vira sólido, solidificação. E quando um sólido vira vapor ou vapor vira sólido, é um processo chamado de sublimação. Então, sólido para gás ou gás para sólido, sublimação. Porém, uma atenção. Alguns vestibulares, como o Maringá, o EPG, eles chamam a passagem do gás para o sólido de ressublimação. Então, só fique atento que esse prefixo ressublimação é de gás para sólido. Pronto, resolve esse sistema. Agora, essas mudanças são mudanças físicas. Aí eu vou trazer uma frase importantíssima. Fenômeno físico. Fenômeno físico é aquele que não altera a estrutura da matéria. Fenômeno físico não altera a estrutura da matéria. E, em contrapartida,
O fenômeno químico é aquele que altera a estrutura da matéria. Uma dica. Você vai usar um pouco a imaginação, você vai pensar na matéria antes e depois do fenômeno. Se você manter a mesma substância, é um fenômeno físico. Se você tiver alteração nessa substância, é um fenômeno químico. Por exemplo, derretimento do gelo. É um fenômeno físico ou químico? Aí você pensa, o que eu tenho no gelo? Água. Na hora que o gelo derrete, virou o quê? Água. Fenômeno físico. Agora, pegue uma folha de papel, ateie fogo a essa folha de papel. Você começa com celulose e termina também com celulose? Não. Se você começa com uma matéria e termina com outra, você tem um fenômeno químico. Essas duas frases aqui extremamente importantes. Fenômeno físico, não altera a estrutura da matéria. E o fenômeno químico é aquele que altera a estrutura da matéria. Outra revisão importantíssima. Quando eu falo em matéria, a matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas o que constitui essa matéria? A matéria ela é formada ou por substância pura ou por misturas. Substância é tudo aquilo que tem fórmula, portanto, a dica mental. Se você tem dúvida se é uma substância ou mistura, faça uma pergunta mental. Tem fórmula? Se a sua resposta for afirmativa, é uma substância. Se a sua resposta for negativa, é uma mistura. Portanto, tudo aquilo que tem fórmula, composição definida, é uma substância. Tudo aquilo que não tem fórmula é uma mistura. Por exemplo, a água. Opa, H2O, substância. Glicose, C6H12O6 tem fórmula, é uma substância. Agora, o sangue. Sangue é uma substância ou é uma mistura? Sangue tem fórmula? Não, portanto é uma mistura. Porém, outra frase importantíssima. Além de ter a fórmula para ser uma substância pura, é necessário que eu tenha propriedades físicas constantes. Uma ênfase no plural. Por quê? Já vou trazer alguns gráficos e essa frase na ênfase nesses é importantíssima. Propriedades físicas constantes. Deve acontecer o plural. Propriedades físicas constantes. Isso é uma substância. Portanto, substância é aquilo que tem fórmula e apresenta propriedades físicas constantes. Já mistura não tem fórmula e não tem propriedades físicas constantes. Porém, eu gosto de trabalhar mistura com uma outra definição. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Portanto, mistura é mistura. A união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Tá só apagar a luz aqui. Agora o que o foto está ligado. Então, vejam bem. Aí, em cima disso, aí fica mais fácil. Então, a substância, ela pode ser uma substância simples ou uma substância composta. Simples só tem um elemento, substância composta genial. 2 ou mais elementos. E a mistura ela pode ser homo ou hétero. Use um pouco a lógica. O que você entende pelo prefixo homo? Igual. E o que é o prefixo hétero? Diferente. Portanto, a substância pura pode ser simples com apenas um elemento, substância composta 2 ou mais. A mistura, união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem, ela pode ser homogênea, só uma fase, ou hétero, duas ou mais fases. Um alerta, um cuidado geral. Eu comentei isso em sala, mas não custa revisar aqui mais uma vez. No conceito de misturas, existem alguns materiais que você tem que tomar um cuidado básico. Primeiro cuidado. Água e gelo tem quantas fases? Água e gelo tem quantas fases? Espera aí, tem que é a fase sólida e água que é a fase, portanto, água e gelo, duas fases. Se tem duas fases, é uma mistura homo ou heterogênea? Opa, se tem duas fases, é uma mistura heterogênea. Não é. Cuidado com a primeira informação técnica. Água e gelo não é mistura, porque o gelo é água. Água mais água, água é uma substância pura composta.
Primeiro cuidado, água e gelo não é mistura. Segundo cuidado, mistura de gases. Se você misturar nitrogênio, oxigênio, argônio, o ar atmosférico de uma forma geral, toda mistura gasosa sempre será homogênea? Toda mistura gasosa sempre será homogênea? Sim. Toda mistura de gases sempre será homogênea. Frase 3. Mistura de sólidos é heterogênea. Mistura de sólidos é heterogênea, com exceção das ligas metálicas. O ouro 18 quilates, o aço, o bronze, o latão são exemplos de misturas homogêneas. Então, cuidado. Toda mistura de gases sempre é homogênea. Mistura de sólidos é heterogênea, com exceção das ligas metálicas. E o quarto e último tópico essencial, o granito. O granito, não precisa saber isso, o granito é formado por quartzo, mica e feldspato. São 3 sólidos diferentes, portanto, o granito sozinho, só ele apresenta 3 fases. Portanto, repetindo, 4 cuidados. Água e gelo não é mistura, mistura gasosa sempre é homogênea, mistura de sólidos é heterogênea, com exceção das ligas metálicas, e o granito, só ele sozinho, tem 3 fases. Cuidado com essas 3. Vou voltar. Quando eu falo em substância pura, a substância simples, ela vai apresentar um fenômeno chamado de alotropia. Conceito. Alotropia é um fenômeno em que um elemento químico forma substâncias simples, diferentes. Alotropia é um fenômeno em que um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Você tem uma mensagem ali? Tá. Então, o que acontece? Essa alotropia, tanto que nessa imagem, se eu tivesse a chance de perguntar para vocês, eu tenho esses 2 objetos em cima da sua mesa, você pode levar um desses para casa, o que você levaria? Provavelmente o diamante. Por quê? Porque é caro, porque é bonito e etc e tal. Mas se eu disser para vocês que ambos os materiais são feitos exclusivamente de carbono, em termos de química, é a mesma coisa. São aglomerados, amontoados de carbono. E qual que é a diferença que ocorre entre um grafite e um diamante, já na próxima tela? Então, o principal elemento que faz a alotropia é o carbono. Então, nessa tela eu trago as 4 formas alotrópicas do carbono. O grafite, o diamante, o fullereno, que parece essa bola de futebol, tanto que muitos vestibulares chamam ele de carbono futeboleno. E o carbono grafeno. O professor tem que saber essas coisas, precisa, isso aqui é obrigatório. As 4 formas alotrópicas do carbono são grafite, diamante, aí entra o fullereno e o grafeno. São as 4 formas que vocês precisam lembrar, porém, uma parte de revisão. Entre grafite e diamante, qual é a única diferença que ocorre entre um grafite e um diamante? A geometria espacial. O carbono grafite ele é hexagonal, enquanto que o carbono diamante ele é tetraédrico. Precisa saber isso? Precisa. Carbono grafite é hexagonal, formas hexagonais, e o carbono diamante ele é tetraédrico. Precisa saber. Mas não para só no carbono, não. O oxigênio ele pode formar as formas alotrópicas do O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. São alótropos por atomicidade. São alótropos por diferença de átomos. Aí, outra forma é o fósforo. Existe o fósforo branco, o vermelho e o preto. Aí acho que dá para ver bem as cores. Então, tem o fósforo vermelho, tem o fósforo branco e tem o fósforo preto. Existem diferenças entre eles, mas são as 3 formas alotrópicas do fósforo. E a última forma alotrópica é do enxofre, onde eu tenho enxofre rômbico, uma forma romboédrica, não precisa se preocupar com a forma geométrica, e a forma monoclínica. São as 2 formas alotrópicas do enxofre. Agora, uma parte que me interessa e muito, presta bem atenção aqui, na parte das estruturas de gráficos. Se vocês observarem bem, o primeiro gráfico que está aqui à sua esquerda. Esse gráfico diz respeito a uma substância ou uma mistura. Como é que eu vou saber um negócio desse? Presta bem atenção nessa representação. Reparem que durante o processo, deixa eu colocar uma cor aqui,
vermelhinho aqui, peraí. Vermelho, pronto. Então, repare aqui, ó, nesse processo de fusão. Nesse processo de fusão, eu tenho uma temperatura constante. Repare que eu tenho uma linha horizontal. E essa linha horizontal, ela é chamada, inclusive, de patamar. O que é um patamar? Patamar é onde que ocorre a mudança de estado físico. Mas não para aí. Vocês vão perceber que lá em cima, durante o processo de ebulição, a temperatura também é constante. A pergunta que eu faço é, esse gráfico diz respeito a uma substância ou uma mistura? Uma substância que já apareceu. De qualquer maneira, esse gráfico diz respeito a uma substância. Agora dá uma olhadinha nesse outro gráfico aqui. Esse gráfico diz respeito a uma substância ou uma mistura. O que você tem que analisar? Processo de fusão. No processo de fusão, a temperatura ela é variável, bem como o processo de ebulição. Quando a fusão e a ebulição, propriedades físicas constantes, lembra-se do plural? Propriedades físicas constantes, eu tenho uma substância. Quando as propriedades são variáveis, eu tenho uma mistura. Porém, um cuidado. Existem dois gráficos, só para colocar aqui, ó. Aqui é uma substância, aqui é uma mistura. Porém, dois gráficos especiais. Aqui você vai ter que tomar um cuidado especial. O primeiro gráfico que está aqui, à minha esquerda. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí. Se vocês observarem bem, durante o processo de fusão, a temperatura ela é constante. Mas durante o processo de ebulição, durante a ebulição, ela é variável. Olha bem, eu tenho o ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição é variável. Como é que eu chamo essa mistura especial? Envolvendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição variável, eu tenho uma mistura eutética ou azeotrópica. Então, em cima disso, você vai lembrar que essa mistura é chamada mistura eutética. É aquela que tem apenas o ponto de fusão constante, mas a ebulição ela é variável. Outro gráfico envolve o raciocínio inverso. Você vai perceber claramente que o ponto de fusão é variável, mas o ponto de ebulição ele é constante. Não é mais uma substância, mas também não é uma mistura comum. Como que eu vou chamar essa mistura especial em que apenas o ponto de ebulição é constante? Aí eu tenho a chamada mistura azeotrópica. Até para quem lembra da sala, tinha aquele macete ridículo, mas ele funciona. Eufu-zebu. Eufu, eutética, fusão. Eufu, eutética, fusão. E azeotrópica, a ebulição. Importante essa análise de gráfico, principalmente para o Enem. Eu adoro esse tipo de imagem gráfica, tabela, isso é importante para você dominar. Agora, outra revisão, os modelos atômicos. Deixa aqui de novo. Esses modelos atômicos, vocês já viram várias aulas referentes a esse sistema, mas vamos colocar o seguinte. A primeira representação de átomo veio lá dos gregos Leucipo e Demócrito. Eles falaram que os átomos eles eram as menores partículas da natureza. Vou só fechar um pouquinho, para ficar mais claro. Deixa eu melhorar um pouquinho isso. Pronto, curtindo. Está em casa mesmo? Então vamos lá. Então o que nós temos? O modelo atômico de Demócrito e Leucipo era apenas baseado em teoria, só teoria. Aí o que acontece? Opa, volta um pouquinho aqui. Aí o primeiro modelo literalmente caracterizado em ciência foi o modelo atômico de Dalton. Uma esfera neutra, maciça, indivisível. Átomos iguais, massas iguais. Átomos diferentes, massas diferentes. Talvez está vendo só a imagem aí, mas fiquei... Aí, 89 anos depois, o modelo de Thomson. O modelo atômico de Thomson era o modelo bola de bilhar. Ou seja, bola de bilhar, desculpem, era o modelo de Dalton. O modelo de Thomson era o modelo pudim de passas. O que era esse pudim de passas? Era uma esfera positiva e incrustada nessa esfera positiva eu tenho os elétrons. Tanto que se o Thomson fosse brasileiro, nós teríamos o modelo brigadeiro. Falei em brigadeiro, agora é sacanagem, mas tudo bem. É uma bolinha de chocolate e os granulados incrustados nessa bolinha de chocolate. Era um modelo de Thomson. Uma esfera positiva, onde os elétrons ficavam incrustados. Um tempo depois, Rutherford.
Rutherford ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa. E aí ele chegou à conclusão que a maior parte das partículas atravessava a lâmina de ouro porque o núcleo era PPP, pequeno pesado positivo. Importante essa informação. Ao redor do núcleo, uma eletrosfera, e entre o núcleo e a eletrosfera, nada. Grandes vazios. Modelo de Rutherford chamado modelo planetário. Núcleo PPP, pequeno pesado positivo, ao redor uma eletrosfera, e entre o núcleo e a eletrosfera, nada. Grandes vazios. Não durou muito tempo, entra o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é chamado modelo quântico. Por quê? Porque ele tem 4 grandes postulados. Postulado 1. Ao redor do núcleo existem camadas, níveis, órbitas de energia. 2. Cada uma dessas órbitas, cada uma dessas camadas tem uma energia fixa e determinada. Até sem problemas. Postulado 3. Esse cai em prova. Quando o elétron recebe energia, ele salta ou ele volta para a camada de origem? Quando ele recebe energia, ele salta. Ele vai para uma camada mais externa. Porém, ele fica lá para sempre? Não. Quarto postulado. Quando esse elétron volta para a camada de origem, o que acontece com aquela energia que ele absorveu? Ele libera isso na forma de luz, ondas eletromagnéticas, fótons de energia. Só que não é o modelo atual. Aí veio o modelo de Sommerfeld, que ele ele descobriu os subníveis de energia, S, P, D e F, e ele falou que as órbitas não são mais circulares, são órbitas elípticas. Chegando ao modelo atômico atual, que é o modelo de Schrödinger. Eu se escrevi Schrödinger aí no papel. Não precisa. O modelo de Schrödinger é chamado modelo de orbital. O que é um orbital? É uma região de probabilidade. É onde que eu posso encontrar o elétron. Então, revisãozinha rápida sobre os modelos atômicos, mas esse assunto se viu lá naquela semana de revisão e já também viu nas aulas normais. Agora, o que acontece? Estrutura dos átomos. No átomo, eu tenho uma estrutura central em que eu tenho um núcleo, e esse núcleo contém as partículas prótons e nêutrons. Já ao redor desse núcleo, eu tenho uma região chamada de eletrosfera. Obviamente, eu vou encontrar os elétrons. Outra característica, próton tem carga positiva, nêutron tem carga zero e elétron tem carga negativa. Dessas 3 partículas, prótons e nêutrons basicamente têm a mesma massa, mas o elétron ele tem massa desprezível. O elétron tem uma massa bem pequena comparada com a massa do próton e a do nêutron. Mas o que é importante? Próton é positivo, elétron negativo e nêutron tem carga zero. Prótons e nêutrons basicamente têm a mesma massa e o elétron tem uma massa desprezível. Ele tem massa, mas ela é desprezível. Em cima disso, tem 2 números que são importantes, o número atômico e o número de massa. O número atômico representado pela letra Z, e número de massa pela letra A. Grifem bem esses conceitos. O número atômico é o número de prótons e número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Não entra elétron no número de massa. Então, número atômico é igual ao P, de próton, e o A, número de massa, é a soma de prótons mais nêutrons. Te dou um exemplo de representação. Vou chamar o X qualquer elemento da tabela periódica, só que na parte superior eu vou colocar o A, que é o número de massa, e na parte inferior vou colocar o Z, que é o número atômico. Então, na parte de cima vai o número de massa, na parte inferior vai o número atômico. Te dou um exemplo. Eu tenho elemento Ca, cálcio. Na parte superior, deixa eu colocar ali na parte superior, opa, é mais fácil. Então, nessa parte superior eu tenho o 41, que é o número de massa, e na parte inferior eu tenho o número atômico. Então, esses 2 números eu vou ganhar de brinde. Só que eu quero que vocês tentem, mentalmente, colocar as informações que seguem. Se bem que o A41 e o Z20 são dados, é brinde, não precisa se preocupar com eles. Sempre na parte de cima é o número de massa, na parte inferior é o número atômico. Agora, o que é o Z? Z é o número atômico. O que representa o número atômico? O número de prótons. Portanto, eu tenho 20 prótons. Porém, nesse tipo de estrutura,
O átomo é um sistema eletricamente neutro. O que isso significa? Significa que o número de prótons que tem carga positiva é igual ao número de elétrons que tem carga negativa. Logo, ele vai ter 20 elétrons. 20 prótons, 20 cargas positivas com 20 cargas negativas. E como é que eu descubro a quantidade de nêutrons? Basta você subtrair o número de massa 41 pelo número atômico 20. Portanto, 41 menos 20 vai corresponder a 21. Professor, sempre o átomo vai ser neutro? O átomo sempre é uma estrutura neutra. O problema é que eu posso ter íons. E quando eu tenho íons, eu vou partir do meu átomo neutro. Essas telas estão mais visíveis. O átomo neutro, ele pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons. Então, o átomo neutro perde elétrons ou ganha elétrons. Tá lembrando? Como é que eu chamo o íon que perde elétrons? Ele é chamado de cátion. E como é que eu chamo a partícula que ganha elétrons? Ela é chamada de ânion. Só para colocar, acabei esquecendo de colocar aqui na tela. Qual que é a carga elétrica do cátion? Positiva ou negativa? Se ele está perdendo o elétron, perdendo cargas negativas, sobram cargas positivas. Portanto, o cátion ele é positivo. E o ânion, como ele está ganhando cargas negativas, a carga final vai ser negativa. Portanto, cátion e ânion. Vou te dar exemplos. Imagine que você tenha o íon de cálcio 2+. O que representa esse 2+? Esse 2+ indica que ele está perdendo ou ganhando elétrons. E aí o cuidado com a matemática. Ah, como tem um 2+, mais é soma. Cuidado, não é soma. O que você vai fazer aqui? Eu tenho 5 dados. O A, repare que é 41, o Z continua 20, agora o P continua 20. Por quê? Porque o número atômico continua sendo igual ao número de prótons. Agora que vem a mudança. Como eu tenho uma carga 2+, 2+ indica o quê? O cátion. E o que o cátion faz? Ele perde ou ganha elétrons? Ele perde elétrons. Tinha 20, perdeu 2, vai ficar com 18 elétrons. E aí a quantidade de nêutrons permanece igual, 41 menos 20 continua 21. A única coisa que está mudando, comparado com aquele exemplo anterior, é a quantidade de elétrons. Agora vou te dar um outro exemplo. Vou te trazer um fósforo. Nesse fósforo, eu tenho uma carga 3-. O que representa essa carga 3-? Essa carga 3- indica que eu tenho um ânion. O que o ânion faz? Ele perde ou ganha elétrons? Ele ganha elétrons. Se ele está ganhando elétrons, o que vai acontecer nas nossas representações? O A continua sendo o número superior 31, o Z continua sendo 15, o P continua sendo 15. O número atômico é igual ao número de prótons. Agora, se não tivesse essa carga 3-, se não tivesse o 3- aqui, você teria o número de prótons igual ao número de elétrons. Mas como tem 3-, 15 menos 3 vai me dar 12 elétrons? Não. Quando aparece a carga 3- é um ânion, e o ânion ele ganha elétrons. Ganhando elétrons vai ficar com 18, 31 menos 15 vai me dar 16 elétrons. Agora, aproveitando esses dois elementos que eu tenho aqui no quadro, perceba, esses dois elementos aí, ó, eles têm um número em comum. Ambos apresentam 18 elétrons. E eu entro nas chamadas semelhanças atômicas para revisar a primeira parte. Aí eu tenho os chamados isótopos. O que um isótopo tem de especial? O P. P de próton. Portanto, são átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Te dou exemplos, quer ver? Eu vou te dar os 3 exemplos. Todos eles apresentam 1, 1 e 1. Se é o mesmo número atômico e diferentes números de massa, significa que eles são isótopos. Agora vem isóbaros. O que são isóbaros? Temos a letra A. A representa número de massa. Portanto, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, diferentes números atômicos, mas que apresentam o mesmo número de massa. Olha aqui embaixo. 40 e 40. Ambos apresentam a massa 40, eles são isóbaros. Aí você vai encontrar os isótonos, que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Olha os exemplos aqui. 19 menos 9 são 10 nêutrons, 20 menos 10 são 10, aliás, desculpe, 19 menos 9 são
10 nêutrons. 20 menos 10 são 10 nêutrons, portanto, eles são isótonos. E o último, que é autoexplicativo, você vai ter isoeletrônicos. Repare que até está destacado ali, ó, eletrônicos, ou seja, a mesma quantidade de elétrons. Aí, no exemplo, vou te dar 5 partículas e elementos. Todas essas partículas com o neônio, que é o elemento, apresentam 10 elétrons. Todas essas representações químicas são isoeletrônicas, que apresentam a mesma quantidade de elétrons. E aí, deixa eu colocar aqui agora, entramos, aqui um cuidado especial, entramos num dos assuntos mais importantes da química como um todo. Esse esquema de distribuição eletrônica é obrigatório. Você precisa saber fazer essa montagem, necessário. Professor, mas eles não vão dar isso em prova? Não, eles não vão te dar isso em prova. Não existe essa possibilidade. Então, você tem que saber mexer e trabalhar, montar esse diagrama de Linus Pauling. Lembrando que sempre esse diagrama ele começa no 1s2. Aí você vem pelas diagonais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, já vou repetir. Tem que saber fazer a montagem, precisa saber a montagem, precisa usar. Tanto que eu vou te dar exemplos, quer ver? Imagine que você tenha, opa, só apagar ali em cima agora. Então, lá em cima, tá, de qualquer maneira. O neônio 10. Esse neônio 10, ele teria qual distribuição eletrônica? Fazendo a distribuição eletrônica desse neônio, só agilizar um pouquinho. 1s2, 2s2, 2p6. Em cima dessa distribuição eletrônica, você vai encontrar outra informação técnica, que é a distribuição em camadas. Como é que eu chamo a última camada de uma representação química? De camada de valência. Logo, o número 1 corresponde à camada K, que tem 2 elétrons, ou número 2, que se repete. Por quê? Eu tenho 2s e 2p. Quando o número se repete, você faz a soma dos expoentes. 2 mais 6, 8. Portanto, quantos elétrons o neônio tem na última camada? 8 elétrons. Outro elemento, vamos pegar o enxofre. Feita a distribuição eletrônica do enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Essa configuração eletrônica em camadas ficaria: número 1, camada K com 2, número 2 que se repete 8 elétrons, número 3 que se repete 6 elétrons na última camada. Talvez seja a informação mais clássica que você vai ter em prova. Quantos elétrons eu vou ter na última camada? 6. Ferro 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aqui um cuidado especial. Se você colocar isso aqui em camadas, você vai ter número 1, camada K. Número 2, que se repete, camada L com 8. Agora, cuidado. Eu tenho 3 aqui, deixa eu colocar aqui no destaque. Eu tenho 3 aqui. Opa, tá aqui. Tenho 3 aqui, um 3 aqui e mais um 3 perdido lá atrás. 3s2, 3p6 e 3d6. Significa que eu tenho quantos elétrons na camada 3? 14 elétrons. E aí, a minha última camada, deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem melhor, a minha última camada é a camada N, que corresponde ao número 4. Portanto, tem 2 elétrons na última camada. Isso é configuração eletrônica segundo Linus Pauling. Eu acredito que aqui não é o grande problema. Porém, alguns de vocês vão estar na segunda fase em química, outros vão estar em outras áreas, mas todos vocês vão estar lá. E aí tem algumas novidades. Distribuição eletrônica, geométrica ou por distância. Não é de Linus Pauling. É uma distribuição eletrônica especial. Por quê? Vou pegar o ferro aqui, ó. A gente acabou de fazer. Fiz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Perceba aqui, ó, que nessa distribuição eletrônica, a minha última camada é a camada... Então, a minha última camada é a camada N. E essa camada N, ela vem do 4s2. Repare que a última camada não é o meu último subnível na distribuição. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma distribuição eletrônica em camadas. Então, vejam bem. Camada K, 2 elétrons. Camada L com 2. E agora, reparem. Eu coloquei todos os subníveis da camada 3 juntas. Então, vejam bem. 3s2, 3p6, 3d6. Professor, mas lá em cima terminou em 3d6. Isso aqui é uma distribuição eletrônica por distância. É uma
distribuição eletrônica por camadas, tanto que o 4s2 é exatamente a nossa última camada, porque ficaria essa distribuição em camadas, K2, L8, M14, N igual a 2. Então, perceba que eu juntei todos os números 3 numa única distribuição eletrônica. Então, atentos. Distribuição geométrica por distância. Segundo Linus Pauling, terminou em 3d6, mas o 3 não é a última camada. Então, o que eu faço? Jogo esse 3 para se juntar com os outros 3 e jogo o 4, que é a última camada, lá para o final. Isso é a chamada distribuição por distância. Aí, uma informação importantíssima. Depois, se vocês forem retomar essa matéria, cuidado aqui, ó. O 3D6 é onde que terminou a distribuição segundo o diagrama de Linus Pauling. Esse é o subnível mais energético. Agora, o 4S2 é o subnível mais externo. É aquele da última camada. Então, cuidado. Existe o subnível de maior energia, o subnível mais energético, onde termina a distribuição de Linus Pauling. Porém, o subnível mais externo é aquele da última camada. Por isso que tem essa distribuição eletrônica atual, em que eu faço uma distribuição eletrônica em camadas, não em subníveis. Bem atento. Outra novidade, distribuição eletrônica envolvendo gases nobres. O que acontece? Fiz a distribuição do ferro mais uma vez, porém, os gases nobres da tabela periódica estão aqui em cima, hélio 2, neônio 10, argônio 18, criptônio 36, xenônio 54, radônio 86. Qual é o gás nobre mais próximo, anterior ao ferro 26? É o argônio 18. Como ficaria a distribuição para o 18? Agora perceba aqui, ó, que essa distribuição aqui, ó, até aqui, ó, elas são iguais, ó. 3P6, 3P6. Opa, ficou muito grande aqui, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. Pronto, apagou. Então, o que nós temos aqui, ó? Até essa configuração eletrônica, agora ficou melhor. Até o 3P6, as duas distribuições são iguais. Então, para evitar que você faça toda essa distribuição eletrônica, o que você pode fazer? Pega o argônio, que tem 18, e simplesmente compreenda o que falta para o ferro, que é o 4S2, 3D6. Então, você coloca o gás nobre correspondente entre colchetes e coloca a distribuição faltante. Pronto, resolve a chamada distribuição eletrônica pelos gases nobres. Mas a parte mais perigosa para a prova, que vou dar uma parada estratégica. Alguns vestibulares, inclusive a Federal, inclusive o Enem, adoram colocar esse tipo de matéria, o íon. O que o aluno na distração pode fazer? Na hora que você vai fazer a distração, eu vou fazer novamente aqui, ó. Ferro 26, perceba que ali em cima tem uma carga 2+. Essa carga 2+ indica que é um cátion, e o cátion, ele perde elétrons. Se ele está perdendo elétrons, tinha 26, perdeu 2, está com 24 elétrons. O que o aluno desatento vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer a distribuição eletrônica do 24. Porém, isso aqui está errado. Coloquei um xão aqui em cima. Não se faz esse procedimento. Então, cuidado. Realmente, o ferro 26, 2+, ele tem 24 elétrons. Até aí, sem problema nenhum. Agora, eu não posso fazer a distribuição do 24. Professor, então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o 26, vou fazer a distribuição eletrônica normal do ferro, como se não existisse esse 2+, vou colocar essa distribuição em camadas K2, L8, M14 e N2. E agora sim, eu tenho um cátion. Esse cátion, ele vai perder ou ganhar elétrons? Ele vai perder. E de onde que eu tiro esses elétrons? Sempre da última camada. Portanto, o que eu retiro aqui? O 4S2. E por que eu estou tirando o 4S2? Porque a última camada é a camada N. Até em cores. O N igual a 2 em rosa, tiro o 4S2. Então, como vai ficar a distribuição eletrônica correta do ferro? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, bem diferente da distribuição eletrônica do 24 que você fez lá em cima. Portanto, aqui uma parada estratégica. Isso aqui é bem importante. Quando você tiver uma distribuição eletrônica de íons, nunca esqueça que você tem que retirar ou acrescentar elétrons sempre da última camada. Sempre da última camada. Fixou? Fechou. Agora, última parte para fecharmos esse sistema.
Números quânticos. É um assunto que quase não cai em prova, mas quando cai sempre tem algum problema. Número quântico principal, representado pela letra N, ele indica o número de camadas eletrônicas. Isso aqui é fácil, é só trocar camada K para 1, L para 2, M para 3, N4, A5, P6 e o Q valendo 7. É exatamente a distribuição de Linus-Pauling. Agora, o número quântico secundário, representado pela letra L, ele vai indicar o subnível de energia. S, P, D e F. Quais são os valores do L para esses 4 subníveis? S0, P1, D2 e o F3. Os números normais, 0, 1, 2, 3. Tem que memorizar, mas é importante. Agora, número quântico magnético representado pela letra M. Número quântico magnético indica orbital. Porém, na química, uma forma de representação são quadradinhos. Quantos orbitais, quantos quadradinhos existem em cada um dos subníveis? Aí você vai ter a seguinte representação. O S tem apenas um orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Então, os números ímpares. S tem 1, P tem 3, D tem 5 e o F tem 7 orbitais. Isso é importante para vocês gravarem. Agora, esses orbitais eles vão ser representados por quadradinhos, quadrículas. Todos os orbitais são ímpares, aí fica fácil colocar a numeração. Como são orbitais ímpares, sempre o quadradinho do meio central leva a 0, aqueles que vão à direita são positivos, aqueles que são à esquerda são negativos. Então, cuida para lembrar. Então, olha só, tenho os valores S, P, D e F, os valores de L de secundário, números arábicos, 0, 1, 2, 3. Quantos orbitais, quantos quadradinhos existem nesses subníveis? Ímpares. Essa tabela precisa ser memorizada, tanto que eu fiz até destaque, depois você vai destacar também no material que você tem lá disponível no seu caderno. Agora, subnível S só tem um orbital, 0. Subnível P tem 3 orbitais, o do centro 0, mais 1 e menos 1. Subnível D tem 5 orbitais, 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Subnível F tem 7 orbitais, o do centro 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Agora, como é que usa isso? Aliás, antes disso, eu tenho o último número quântico, que é o número quântico spin. Esse spin, ele vai ser representado por setas. Então, uma convenção. Aqui eu tenho uma seta apontada para cima, que representa um elétron que está fazendo aquele giro. E aqui eu tenho um elétron que está girando no sentido oposto, representado por uma seta para baixo. Então, meu elétron ele vai ser representado por setas. Ou uma seta para cima, ou uma seta para baixo. Convenção. O spin menos meio para a seta para cima e o spin menos meio para a seta para baixo. Portanto, o spin ele vai ser representado por setas, uma para cima e uma para baixo. Aquele que tiver para cima pela nossa convenção menos meio, aquela que tiver para cima menos meio, aquele que tiver para baixo mais meio. Professor, isso pode mudar? Pode, só que o exercício tem que comentar isso no próprio corpo. Ele pode falar assim: adotando como convenção que a seta para cima vale mais meio e a seta para baixo menos meio, ele pode colocar. Agora, em cima desses números quânticos, eu preciso que vocês entendam aqui. Ó. O 1 corresponde à camada, portanto, o número quântico principal. A letra corresponde ao subnível, que vale o número quântico secundário, o L, S0, P1, D2 e o F3. Em cima desse subnível também vem os orbitais, S1, P3, D5 e o F7. E o expoente que você encontra exatamente mostra a quantidade de elétrons naquele orbital. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha o oxigênio, e esse oxigênio aqui, ó, ele tem uma distribuição eletrônica terminada em 2p4. 2p4. Em cima dessa distribuição, o 2 é o número quântico principal, portanto, o N vale 2. A letra P é o subnível para valores de L, S0, P1. Portanto, o N, número quântico principal, vale 2. A letra P corresponde ao subnível, valendo L1. Agora, quantos orbitais existem no subnível P? Deixa eu colocar aqui de volta. No subnível P, você vai encontrar 3 orbitais. A última parte da nossa revisão.
Como eu tenho 3 orbitais e eu tenho que colocar 4 elétrons lá dentro, como que eu vou colocar esses 4 elétrons? Lembrando, primeiramente você vai colocar um elétron dentro de cada orbital, sempre no mesmo sentido. Caso você tenha necessidade de colocar mais elétrons, sempre em cada quadradinho, em cada orbital, 2 elétrons com spins contrários, ou seja, uma seta para cima e uma para baixo. Coloquei 1, 2, 3, o meu quarto e último elétron, um elétron de maior energia, ele entra nesse quadradinho. Como esse quadradinho tem o número -1, portanto, ele vai ter o número quântico magnético -1. E observe como ele está representado por uma seta para baixo. Como ele está para baixo, meu Google despertou ali. Como ele está para baixo, significa que o meu spin vale mais meio. Então, isso é a configuração dos números quânticos. É um assunto um pouco mais complicado, mas eu deixei alguns testes também lá para vocês mexerem depois. Isso é a parte dos números quânticos. Aí tem outros exemplos. Aliás, deixa eu fazer mais um aqui. Ó. Eu quero que você determine os 4 números quânticos do último elétron, o elétron de maior energia do escândio. Pessoal, como é que eu vou saber qual que é o elétron de maior energia? É onde termina a distribuição eletrônica desse escândio. Portanto, eu vou pegar o 3D1. Aí o que você tem? Como eu tenho 3, significa que o meu número quântico principal vai ser 3. Eu tenho o subnível D. Qual é o valor de L para o subnível D? Lembrando, S vale 0, P vale 1, D vale 2. Quantos orbitais, quantos quadradinhos tem no subnível D? 5. Então, eu vou colocar os 5 quadradinhos aqui. O do centro é o 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Aí, como eu só tenho um elétron, esse elétron entra para cima e ele parou em qual quadradinho? No -2. Então, o número quântico magnético vai valer -2. E como eu tenho um spin, e esse spin está para cima ele vale -meio. É assim que você vai trabalhar com esses números quânticos. Bom, aí fecha esse sistema, e aí eu entro, tem alguns minutinhos ainda, para fazer uma revisão de química orgânica. Você já viu isso na semana passada, agora um pouquinho mais rápido, trabalhando o primeiro tipo de revisão, que é a hibridação. Carbono que tem simples ligações, a hibridação é sp3, ângulo de ligação de 109 com 28 minutos, e a geometria ela é tetraédrica. Carbono que tem dupla, hibridação sp2, ângulo de 120, geometria trigonal. Dupla, ligação sp2. Carbono que tem tripla ou 2 duplas, hibridação sp, ângulo de ligação de 120 graus e geometria é linear. Aí a representação de tripla ou as 2 duplas ligações. E lembrando que essa dupla e essa tripla pode ser entre quaisquer elementos, não importa com quem. Então, recordando, simples sp3, uma dupla sp2 e triplo e 2 duplas no mesmo carbono sp. Ponto, resolve. Próxima, orbital molecular. Se você tiver apenas só simples ligações, só aquele traço único, sigma. Se tiver uma dupla, uma sigma e uma pi. E se tiver uma tripla, uma sigma e 2 ligações do tipo pi. Importante esse orbital molecular. Tipos de carbono. Óbvio, primário preso no máximo um carbono, secundário preso a 2 carbonos, terciário preso a 3, quaternário preso a 4 carbonos, sem grandes problemas. Classificação de cadeias. Aberta ou fechada? Fácil. Cadeia fechada é aquela que lembra alguma forma geométrica. Porém, essa cadeia fechada, ela pode ser aromática, que tem essa forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas, dando a chamada ressonância. Se não aparecer a forma hexagonal com as 3 duplas, é uma cadeia fechada alicíclica. Mas aqui está fácil. Aberta ou fechada? Fechada é aquela que tem forma geométrica, aberta que não tem forma geométrica. Próxima classificação, normal ou ramificada. Volta um pouquinho aqui. Normal, cadê você? Bem, normal ou ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, ela precisa ter o quê? Ramos. Porém, o que eu preciso ter na ponta desse ramo? Carbono. Porém, você vai lembrar da revisão. Semana passada você viu que esse ramo ele é chamado de radicais. Os radicais vão ser novamente apresentados. Agora vem um probleminha. Cadeia insaturada e saturada. Para ser uma cadeia, uma estrutura toda insaturada, ela tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla entre
carbonos. Pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Se não tiver entre carbonos, a cadeia é saturada. E a última, cadeia homo ou heterogênea. Me preocupo com a heterogênea. Para ser uma cadeia heterogênea, eu preciso de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono entre carbonos. Bom, funciona dessa maneira. Aí eu tinha exemplos, mas isso já foi dado. Aí, nomenclatura de compostos orgânicos. Novamente, preciso de três partículas que você vai fazer união. Uma raiz, um meio e uma terminação. O que indica a raiz? A raiz indica a quantidade de carbonos. Precisa memorizar. Mas eu acho que você sempre foi um bom aluno. Eu acho que você já memorizou. Para um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, but mesmo, e 5 carbonos pent. Então, met, et, prop, but, pent. Se eu tiver mais carbonos, 6 carbonos hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 carbonos dec. É mais que suficiente, mas porém poderia continuar. 11, undec, 12, dodec, 13, tridec, tetradec, vai nessa ordem. Mas aqui estão as minhas raízes. Tipo da ligação. Simples ligações an, uma dupla em, duas duplas de em e a tripla in. Então, simples an, dupla em, tripla in, duas duplas de em. E a terminação indica a função, só que a função a gente vai ver já já, cada uma por detalhes. E aí entram os radicais. Radical tem a terminação il. A raiz, met, et, prop, but, mais o il. Aí você tem metil, o etil. E aí o primeiro cuidado. Propil tem 2. Elétron livre na ponta, N-propil. Se não estiver na ponta, isopropil. Cuidado. Em uma das pontas N-propil, no carbono central, isopropil. É fácil de lembrar. E quando tiver 4 carbonos, todos esses radicais são chamados de butil. Todos eles são butil. Qual que é a diferença entre eles? Elétron livre na ponta, numa cadeia normal, N-butil. Elétron livre preso num carbono secundário, sec-butil. Elétron livre preso num carbono terciário, tec-butil. E o último, nenhum dos anteriores. Fica fácil lembrar assim. Se não for N, não for sec, não for terc, ele só pode ser o isobutil. E aí, os 3 últimos radicais que merecem uma atenção. Cuidado com esses 2 iniciais. Elétron livre preso diretamente na cadeia aromática, fenil. Elétron livre preso diretamente na cadeia aromática, fenil. O benzil, ele tem uma cadeia lateral. Se ele tem uma cadeia lateral, significa que é o benzil. Fenil direto na cadeia aromática, benzil preso na cadeia lateral da cadeia aromática. Tem diferença. Direto na cadeia aromática, na cadeia lateral da cadeia aromática. E o último, que tem 2 carbonos e uma dupla, é o vinil. Bom, resolve esse sistema. E aí o que acontece? Nomenclatura de compostos orgânicos. Deixa eu pegar essa cadeia aqui, ó, que é mais fácil para vocês entenderem. Fica até mais visível para vocês. Eu tenho uma cadeia normal ou ramificada? Essa cadeia é ramificada. Então existem 3 regrinhas para lembrar, fazer a lembrança da revisão. Achar a cadeia principal, tudo que está fora da cadeia principal é radical e a numeração da cadeia. Então, primeira coisa que você teria que achar, qual é a cadeia principal? A cadeia principal seria essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É aqui a mão livre, fica um pouco torto, mas dá para enxergar bem. Pronto. Encontrei a cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Aí você vai ter esse radical aqui, ó. Qual é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Esse radical, ele tem a característica de ser o etil. Porém, numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 3 eu tenho um etil. E outro cuidado. Como eu tenho uma dupla ligação, essa dupla ligação também precisa ser representada. Então, como é que ficaria a nomenclatura? 3 etil, et, 7 carbonos. No carbono 1 eu tenho a dupla, mais a terminação O do hidrocarboneto. Todos os compostos orgânicos seguem esse tipo de processo. Deixa eu dar outro exemplo, quer ver? E se eu tivesse uma tripla ligação? Achar a cadeia principal, tudo que está fora é chamado de radical, metil, metil e metil. Como os 3 radicais são iguais, eu não repito 3 vezes a palavra metil. Eu
vejo em quais posições estão esses radicais, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, no carbono 2 eu tenho 2 radicais iguais e no carbono 5 outro radical metil. Então, 2,2, o professor precisa repetir? Precisa. 2,2,5 trimetil, e aí eu preciso indicar a posição da tripla. A tripla ligação está presa no carbono 3, portanto, hept 3, e ponto, resolve. E se eu tivesse uma cadeia fechada? Se eu tiver uma cadeia fechada, você nunca esqueça que nas cadeias fechadas você precisa acrescentar o prefixo ciclo, ciclo e alguma coisa. Vou pegar esse último exemplo aqui embaixo. Eu tenho uma cadeia fechada, que é uma forma pentagonal. Fora da cadeia principal, eu tenho o radical etil e o radical metil. Como esses radicais eles podem tomar outras posições na cadeia principal, eu tenho que numerar. E aí vem a dúvida. Professor, com qual dos dois eu vou começar a numeração? Qual dos dois radicais vai ser o carbono 1? Lembre-se daquela regrinha. Quando tiver algum empate, o desempate sempre se dá pela ordem alfabética. Então, o etil e o metil, o etil é prioridade. Professor, e se tivesse outros radicais? Se tivesse mais radicais, a prioridade da nomenclatura se dá pelos menores números possíveis. Você vai numerar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, mas sempre obtendo os menores valores inteiros possíveis. Então, nesse caso, você teria as nomenclaturas, eu teria 1-metil, 2-metil, ciclopentano. Depois que se pegar o arquivo em casa, tem todas as nomenclaturas para você revisar. Porém, um cuidado, só um cuidado. Deixa eu colocar aqui, ó, essa parte que me interessa. Essa cadeia aqui de cima. Eu tenho o radical metil preso na cadeia aromática. Eu tenho o metilbenzeno, tem sem problemas. Agora, essa palavra tolueno, eu gostaria muito que vocês destacassem aí no seu material de revisão. É um nome especial, é uma substância muito, muito utilizada como matéria-prima em laboratórios e empresas que trabalham com química. Portanto, é um nome que volta e meia aparece em prova. Tolueno. Professor, mas não tem nomenclatura oficial? Não tem. O metilbenzeno é chamado de tolueno. Então, dá um jeito de destacar bem esse sistema. E uma última revisão para fechar, os prefixos orto, meta e para. Se vocês observarem aqui, ó, esses três compostos são bem parecidos. O que muda é a posição do radical. Então, aqui eu tenho a posição 1, 2, posição 1, 3 e posição 1, 4. Então, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Como é que eu chamo essas posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4? Elas são chamadas de prefixos orto, para 1, 2, meta para 1, 3 e para 1, 4. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem aqui. Ó. Ok, apaguei, tá aí. Então, em cima disso, você tem 1, 2, orto, 1, 3, meta e 1, 4, para. Isso é a parte dos hidrocarbonetos. E aí, tenho ainda 3 minutinhos para encerrar, depois já começa a aula da Lívia. A aula da semana passada, as 6 funções orgânicas oxigenadas. É fácil, presta bem atenção. Primeira função, temos uma hidroxila presa a um carbono de simples ligações. Eu tenho um álcool. Qual é a terminação para a nomenclatura oficial de álcool? Ou toda e qualquer estrutura que tiver a hidroxila, OH, presa a um carbono de simples, é um álcool. Agora, tem a nomenclatura para eles, tem os exemplos que você já viu na semana passada. Segunda função, eu tenho uma hidroxila presa a um carbono de dupla. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de dupla, eu tenho um enol. No carbono de simples é álcool, no carbono de dupla é um enol. E a outra função, que também tem hidroxila, é um fenol. Presta bem atenção, presta atenção em mim um pouquinho agora. Hidroxila presa a um carbono de simples, álcool. Hidroxila num carbono de dupla, enol. E quando a hidroxila está presa na cadeia aromática, é um fenol. Tô? Fácil, sem grandes problemas. Agora, próxima função, a próxima função, ela tem esse grupo C-O. Esse grupo C-O, travando, mas já volta. O C-O, ele é chamado de carbonila. C-O, carbonila. Quando essa carbonila estiver presa a um hidrogênio, eu tenho um aldeído. Aldeído, mensagem subliminar. Por quê?
raiz mais meio mais a terminação ao de aldeído. A outra função tem as nomenclaturas. A outra função, tem as nomenclaturas, é acetona. Vejam bem, novamente temos um C dupla O, preciso saber esses nomes. OH hidroxila, C dupla O carbonila. Quando a carbonila estiver entre dois radicais, eu tenho a função cetona, não acetona, função cetona. Qual é a terminação para cetona? Ona. Olha só, até agora. Álcool, ol, enol, ol, fenol, fenol. Aldeído, al, cetona, ona. Nenhuma dessas funções que você viu até agora necessita de algum nome especial. E aí, a cetona tem o C duplo O, tem as representações aqui. E a última função, para encerrar, tem mais um minutinho, quando você tem, olha só, macetinho, o oxigênio eternamente preso entre radicais, eu tenho um éter. É uma das duas únicas funções de toda a química orgânica que você precisa estudar. O oxigênio preso entre dois radicais. Esse oxigênio tem uma raiz para a esquerda e uma raiz para a direita. Como é que eu faço a nomenclatura aqui? Preciso parar um pouquinho. Eu vou ver a menor raiz entre as duas e vou acrescentar o sufixo oxi, metoxi, etoxi, propoxi, mais a outra raiz, o tipo da ligação e a terminação o. Vou te dar um exemplo aqui. Reparem, à esquerda do oxigênio eu tenho um carbono e à direita eu tenho dois carbonos. Entre as duas raízes, qual é a menor? A esquerda, met, oxi, metoxi, dois carbonos et, vai virar etano. Metoxetano ou éter etilmetílico. É assim que você vai mexer com esses materiais. Deixa eu colocar aqui, deixa eu me despedir agora. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem essa semana. Gostaria muito, que tem gente só assistindo a aula, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, terminassem os exercícios que estão atrasados. O intuito dessa aula de hoje foi uma revisão geral. É corrido, mas é o processo de revisão. Nós trabalhamos o bimestre inteiro em 1 hora, ou seja, é bem apurado. Mas, de qualquer maneira, lá no seu caderno do A+, tem uma lista de exercícios com 27 questões da Federal do Paraná, só da Federal do Paraná, que é o intuito, o objetivo de muita gente na sala. A lista, esses slides também já estão disponíveis, inclusive se você entrar ali no chat, já tem até um link ali que alguém colocou, até peço obrigado para quem colocou ali, já vai dar direto na página para vocês baixarem. Baixem esse arquivo, façam os exercícios, tem gabarito ao final do processo. Eu vou encerrar a gravação aqui, já vou me despedir, se alguém tiver alguma dúvida no final, aí pode me mandar mensagem que eu respondo. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. A professora Lívia já está entrando daqui a 10 minutinhos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tem uns 2, 3 minutos que possa tirar essa dúvida. Um abraço e até a próxima. Fechou?